Vamos falar sobre os dashboards do Minhas Vendas. Através dos dashboards, você consegue realizar um acompanhamento em tempo real do desempenho da sua loja, considerando o mês, o dia ou um período selecionado. E os dashboards dos Minhas Vendas, eles são responsivos, então você consegue ter esse acesso pelo seu celular. As visualizações, elas são divididas em níveis hierárquicos. Então, por exemplo, se você é diretor, você consegue visualizar as informações de todas as lojas. Se você é supervisor, você consegue visualizar somente as informações da loja que você supervisiona ou das lojas que você supervisiona. Se você é gerente, você consegue visualizar a informação somente da sua loja, e se você é vendedor, você consegue visualizar somente as suas informações. Então, considerando isso, a gente, na hora de visualizar as informações gerais do dashboard, a gente pode filtrar todas as lojas ou somente uma loja e realizar a comparação com o mês anterior, com o ano anterior ou com o período anterior. Então, selecionando aqui um período de um mês, nós temos as informações do valor que foi vendido, a quantidade de peças, a quantidade de atendimentos, os indicadores de vendas por peças, vendas por atendimentos e peças por atendimentos, quantidade de clientes cadastrados, valor de desconto e taxa de conversão. Além disso, a gente consegue visualizar a variação para entender se houve um crescimento ou um decréscimo em relação ao passado. Então, ele mostra também a informação do passado de cada um desses pontos que nós vimos. Nessa tela, nós estamos visualizando tudo de forma geral, somando todas as lojas porque colocamos todos os centros de resultados. Mais abaixo, a gente consegue visualizar essas mesmas informações, mas agora por loja. Então, a gente tem a descrição da loja, a meta que a loja atingiu, se foi ouro, diamante, prata, e a gente identifica de acordo com as cores das bolinhas, o valor de venda, quantidade de peças, atendimentos, VP, VA, PA, clientes cadastrados, taxa de conversão e desconto. Mais abaixo, nós temos o top 5 vendedores, de quais lojas eles são e quanto eles venderam. Também temos o top 5 clientes, também é mostrado quem é o cliente, qual foi o centro de resultado que ele comprou, qual foi o valor da compra e a quantidade de peças, considerando o período selecionado. Além disso, nós também temos o fluxo de venda. Então, se a sua loja registra as vendas no horário correto, você vai conseguir ter essa informação para identificar quais são os seus horários de pico e quais são os valores de vendas nesses horários. Além disso, a gente também tem o top 5 vendas perdidas, se você utiliza a lista da vez. Saindo desse dashboard principal, a gente também tem aqui a informação de vendas. Nessa seção de vendas, eu vou aplicar o mesmo filtro do dashboard que nós estávamos visualizando. Então, nós conseguimos visualizar gráficos que mostram vendas, peças, atendimentos, VP, VA, PA, a performance também. Então, aqui nós temos a informação de tempo médio de espera. O que é esse tempo médio de espera? É o quanto tempo o seu vendedor leva até atender o próximo cliente. E a gente consegue ter essa informação a partir da lista da vez. Além disso, a gente tem as informações de descontos dados por loja, taxa de conversão e clientes cadastrados. Nós conseguimos ter essa visualização em gráfico e também em tabela. Além disso, a gente pode mudar o layout. Ao invés de visualizar por loja, também podemos visualizar por vendedores e visualizar quanto eles venderam, quantidade de peças, atendimentos, VP, VA, PA, taxa de conversão, quantos clientes foram cadastrados, desconto que ele deu e o tempo médio de espera de cada um desses vendedores. Além dessas informações que a gente consegue acompanhar nas minhas vendas, a gente também consegue acompanhar as metas das lojas. Vou selecionar uma meta. E aí a gente consegue visualizar se a loja atingiu ou não a meta e qual foi a meta que ela atingiu.
Ao passar o mouse em cima do gráfico, a gente consegue visualizar o valor que a loja vendeu. Então, a gente também consegue ter essa informação tanto por loja como também por vendedor e ter essa visualização em forma de tabela. Quando a gente coloca em forma de tabela, além de ver o quanto a loja vendeu e qual meta ela atingiu, a gente também consegue ter a informação do quanto ela precisaria vender para atingir determinada meta. Então, por exemplo, essa primeira loja atingiu a meta bronze, porque ela vendeu entre R$ 99.000 e R$ 104.999,99. Se ela tivesse vendido 105.000, ela entraria aqui na faixa de prata e assim sucessivamente. Mais abaixo a gente consegue visualizar se as lojas elas estão abaixo, na média ou acima da média de cada um dos nossos indicadores. Então, por exemplo, eu consigo ver aqui na coluna peças se as lojas estão abaixo ou acima da média, atendimentos no VP, no VA, no PA, nos clientes cadastrados, na taxa de conversão e no desconto. Então, novamente, eu posso ter essa visão tanto por loja, como eu também posso ter essa visão considerando os vendedores. Então, eu consigo saber aqui quais são os tickets médios dos vendedores. Além disso, a gente também tem acompanhamento dos prêmios, que são as corridinhas que você faz na sua loja. Então, vamos aqui adicionar o nosso filtro de prêmios. A gente vai selecionar a loja Jockey e buscar. Então, quando você cadastra um prêmio, você consegue visualizar o total geral de prêmios que você precisa pagar, qual o top 3 dos vendedores premiados e quais foram os fatores que eles atingiram para que eles consigam essa premiação. Então, por exemplo, indicadores de vendas. Quem foi o maior do centro de resultado? O Genivaldo. Então, por isso, ele vai receber uma premiação de R$ 100. Já por peças, né? Quem mais vendeu peças no centro de resultado também foi ele, por isso ele vai receber uma premiação de R$ 50. E assim sucessivamente, de acordo com os prêmios que foram cadastrados e configurados. Você pode ter prêmios para um mês, para 15 dias, e aí você pode também ter prêmios somente para indicadores ou informações específicas. No Minhas Vendas, você vai conseguir realizar esse tipo de acompanhamento, tanto por gráfico, como também por tabela, que é o que nós já conversamos. Saindo dessa nossa visualização dos prêmios, nós temos aqui o fluxo de atendimentos. Então, o fluxo de atendimentos é para nós visualizarmos informações importantes como vendas por hora, o que é que você vende a cada hora, considerando o período selecionado, mas é importante ressaltar que para você ter esse tipo de informação, a sua loja ela precisa operar de forma correta. Vendas por dia da semana e vendas por período. Como eu selecionei um período de 30 dias, ele vai me mostrar o quanto eu vendi em cada um desses 30 dias. E isso ele mostra em forma de gráfico, mas também pode mostrar em forma de tabela. Em forma de tabela, além de mostrar os valores vendidos, ele também vai mostrar os indicadores por hora, por dia da semana e por período. Temos também a relação de clientes atendidos. Vou adicionar um período e nós conseguimos visualizar informações como, dentro do período selecionado, quantos clientes foram atendidos, qual é o percentual em relação ao seu total de clientes cadastrados. Então, nesse caso, no mês de julho de 2024, foram atendidos 876 clientes, correspondem a 4,62% do total de clientes cadastrados. Ao clicar no código do cliente, você tem algumas informações como desde quando ele é cliente, o valor da última compra, quantos atendimentos você realizou para essa pessoa, qual foi o valor da maior compra e quem foi o último vendedor que atendeu. Saindo do clientes atendidos, nós temos as visualizações das vendas perdidas. Então, nessa visualização de vendas perdidas, a gente consegue identificar por que o seu cliente não está comprando. E essas informações são alimentadas de acordo com a lista da vez. Então, ele mostra, em forma de gráfico, quais são os motivos de vendas perdidas. Por exemplo, modelo indisponível, só olhando,
não tinham o tamanho, e mais abaixo você consegue detalhar exatamente esse motivo. Por exemplo, não tinha o tamanho. Quando você clica na setinha, você consegue visualizar quais os tamanhos que não tinham e qual foi a quantidade de vendas que você perdeu porque não tinha esse tamanho específico. Além do motivo de vendas perdidas, a gente consegue também acompanhar os cashbacks. Então, a gente consegue ver o quanto de cashback foi gerado, o quanto que foi resgatado, o quanto que venceu. Então, a gente tem um gráfico aqui do que foi gerado nos últimos 6 meses, do que foi resgatado e do que venceu. A gente tem essa mesma informação por gráfico e por tabela. Na visualização por tabela, nós conseguimos visualizar quem são os clientes, o quanto foi gerado e o quanto que foi resgatado e o que foi vencido. Temos o acompanhamento também das consignações. Nesse acompanhamento das consignações, a gente consegue ter uma visualização também por loja, como por cliente e vendedor. A gente consegue ver o que é que saiu, o que é que foi dado entrada, ou seja, o que é que o cliente devolveu e não vai ficar, e o saldo para venda, que é o saldo disponível para prestação de contas. Nós temos a visualização em gráfico e temos a visualização em tabela. Quando a gente passa o mouse em cima do gráfico, a gente consegue visualizar em forma de valor a saída, a entrada, o saldo para venda e os percentuais correspondentes. No modelo tabela, a gente tem a data da primeira saída, a quantidade de dias que está em aberto, o valor total da saída, a quantidade total de saída, valor de entrada, quantidade de entrada e o saldo para venda, tanto em valor como em quantitativo também. Como eu disse, a gente também pode ter essa visualização por cliente e por vendedor. Além desse acompanhamento de consignação, nós temos aqui a agenda de relacionamento, e nós já visualizamos essa agenda de relacionamento em outros vídeos. Se você tem interesse em saber mais sobre a agenda de relacionamento, confira os nossos outros vídeos que foram lançados aqui no nosso canal. Mais abaixo nós temos a informação de NPS. Se você envia a pesquisa de satisfação para o seu cliente através da plataforma Digital Jetro, você consegue visualizar por mês quantos dos seus clientes foram detratores, quantos foram neutros, quantos foram promotores. Você consegue visualizar a quantidade de pesquisas que você enviou, quantas foram respondidas, a taxa de respostas e a taxa de comentário. Mais abaixo, a gente tem aqui a NPS por centro de resultado. E se você quiser visualizar as respostas, você clica nesse balãozinho. Mais abaixo, a gente tem as avaliações dos clientes por nota 3, 5, 9 e 10. E quando você passa o mouse, ele vai mostrar a quantidade de clientes que responderam e quanto isso representa sobre o total. Mais abaixo, a gente também tem a evolução do NPS. Essas bolinhas, de acordo com as cores, informa qual é a zona que você está, se é uma zona crítica, de aperfeiçoamento, de qualidade ou de excelência. Como eu disse, ao clicar no balãozinho, ele vai mostrar os comentários dos seus clientes. Então, ele vai mostrar qual foi a data da resposta, quem foi o cliente, o vendedor, a nota que ele atribuiu e qual comentário que ele deu. Então, é extremamente importante para você identificar o nível de satisfação do seu cliente. Além de acompanhar a sua NPS, você também consegue realizar consulta de material no mobile. Na consulta de material, você consegue visualizar informações como descrição, complemento, valor de acordo com o canal de venda selecionado, fornecedor, dias desde a última venda desse produto, as classificações desse produto, a foto do produto. Ao clicar em materiais semelhantes, você consegue visualizar quais são os materiais que estão associados a esse produto e também você consegue visualizar as informações de estoque por grade do produto selecionado. Além dessas informações, por fim, nós temos o monitor de vendas catálogo no nosso Jetro Mobile também.
Quando você envia um catálogo digital para o seu cliente e ele realiza o pedido no catálogo, o catálogo ele vem para esse monitor. E é através desse monitor que você gera o orçamento. E aí o sistema vai mostrar o ID, qual foi o orçamento ou pedido de venda, a data, o total original desse pedido que foi feito através do catálogo, o valor total que você de fato vai faturar, quem foi o vendedor, quem foi o cliente e temos aqui a situação. Ao clicar no código do ID, nós temos aqui quais são as mercadorias que foram pedidas nesse catálogo digital, o preço dela, a quantidade de peças e o valor total também. Se você gostou deste conteúdo, vale a pena conferir mais. Na legenda você encontra os links para as nossas redes sociais com outros vídeos e dicas relacionados a este tema.